Bom dia a todos. Amém. Graça e paz. Deus é um bom pai para você? Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui hoje, mais um domingo com você. É importante dizer isso, que eu estava aqui louvando e o Senhor confirmando exatamente aquilo que eu vou compartilhar hoje em família, aqui com os irmãos, que Ele nos conhece. Deus nos conhece. Ele é um bom pai. E nessa palavra de hoje, eu gostaria de compartilhar, na verdade é uma pergunta, como você se aproxima de Deus? E como esse Deus se identifica conosco através do seu Filho Jesus Cristo? O que Cristo, qual é a forma que Cristo se identifica conosco? Que somos seres humanos, por natureza, tão difíceis e falhos, né? Então, como que nos conectamos a Deus em primeiro lugar? Como nos aproximamos dEle? Talvez a maioria de nós aqui se aproxime de duas formas. A primeira, que é muito conhecida, é acreditando que Deus, Ele é um Deus tirano, que tem sede de sangue, e que isso é apaziguado com algum sacrifício ou muita obediência. E outra forma de vermos e nos aproximarmos dele é talvez como uma força espiritual que nos aproximamos sem qualquer cerimônia, mas vemos Deus simplesmente como uma força e não como uma pessoa. Mas eu queria ler alguns textos com você hoje, caminhar com um texto do Evangelho de Marcos, do evangelista Marcos, que conta uma história totalmente diferente, duas histórias, na verdade, da maneira como nos aproximamos de Deus. E eu queria ler com você Marcos capítulo 7, 24 até o 26 em primeiro lugar. Depois vamos avançando nos textos de Marcos 7. Marcos 7, 24 diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Até aqui por enquanto, que eu vou comentando junto com você, nós vamos caminhando no texto. Esse texto fala de... Obrigado. Esse texto fala de Jesus estando nas terras da Judéia e fazendo milagres. Se você leu os capítulos, de Marcos até o capítulo 7, você vai ver que Jesus estava operando milagres. Já tinha passado por muitos lugares. Estava já com seus discípulos, mas nesse momento de tanto pregar, de tanto curar, ele se cansou. Essa é uma prova indiscutível de que Jesus, além de ser totalmente Deus, ele também era totalmente humano, porque ele se cansava como eu e você. Ele se exauria, assim, ficava esgotado. E Jesus estava esgotado, por isso ele foi para uma terra de gentios, pagãos. Porque ele não queria que ninguém incomodasse ele, então ele precisava descansar. Quando você quer descansar, você entra num lugar onde você sabe que ninguém vai atrás de você, né? Geralmente é muito difícil fazer isso, mas de ter esse lugar às vezes. Mas Jesus, ele queria isso, ele foi com seus discípulos, ele precisava de um quarto, um lugar para descansar, para recompor um pouco as suas energias. Só que a estratégia não funcionou muito bem, né? Porque uma mulher desesperada logo encontrou ele. E embora ela fosse uma mulher grega, de origem sírio-fenícia, em função dessa proximidade, de Tiro e Sidom ali da Judéia, ela tinha conhecimento dos costumes judaicos. Ela sabia que ela não tinha as credenciais religiosas, morais, para se aproximar de um rabi judeu. Lembrando, ela era mulher, as mulheres não se aproximavam dos rabis. Ela não era judia, ela era grega, de origem sírio-fenícia, e, portanto, era uma gentia pagã, cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo. Ela não se incomoda com isso, entra na casa, desesperada,
sem ser convidada, e começa a suplicar ao Senhor Jesus para que expulsasse o demônio de sua filha. E o verbo aqui, suplicar, está nesse presente progressivo, que é implora constantemente. Sabe, não para de falar. Fica ali, falando. Senhor Jesus, tem misericórdia. Expulsa os demônios da minha filha. Uma mãe desesperada. No capítulo 15 do Evangelho de Mateus, a gente tem a história paralela a essa história. O evangelista Mateus, ele ainda dá um outro detalhe que piora a situação. Que nesse momento, os discípulos que estavam ali com Jesus, falavam com ele, Senhor, manda ela embora. Deixa que expulsemos ela da casa. O ambiente estava hostil. Não era um ambiente agradável. Ela tinha ido com a cara e com a coragem. Então imagina, às vezes você lê o texto e não pinta um quadro na sua mente. Esse quadro aqui era ruim. Em Mateus 15 diz que Jesus ficou em silêncio por um tempo, vendo todo aqueles ânimos exaltados. A mulher desesperada e os discípulos querendo tirar ela da casa. Aquela conversa alta, gritando. E ela desesperada, Jesus, tem misericórdia. E eles lá, Senhor, deixa quem tira ela daqui, essa mulher está louca. Só que você sabe, né, por que será que ela estava tão cheia dessa ousadia? Eu já disse isso aqui uma vez, gosto muito dessa afirmação, né, que na vida existem as pessoas covardes, as pessoas comuns, os heróis e os pais. Os pais, quando encontram-se numa situação ali, principalmente, em que seu filho está em perigo, eles não dão bola para a sua personalidade, que pode ser introspectiva, envergonhado, tímido, dá lugar a um homem e uma mulher extremamente corajosos e ousados. Sim ou não? Nada como um filho passando por um desespero, e você começa você não pensa duas vezes para acudir um filho. Eu lembro muito da história que marcou muito a minha infância. Quando eu era criança, um dia eu caí de uma altura muito alta ali na casa dos meus pais. Caí com a cabeça no chão. Era uma escada que não tinha corrimão, estava chovendo, e eu escorreguei e caí. E, geralmente, quando isso acontece, qual que é o indicado? Chamar a ambulância, não é? Chamar a ambulância, porque eles vão colocar lá o colar cervical, vão levar você. Só que meus pais, desesperados, pegaram uma tábua lá, enfiaram nas minhas costas ali por baixo e vamos carregar ele assim para o hospital. O desespero era tanto. Né? Graças a Deus, fiquei aqui, estou bem, né? Graças a Deus deu tudo certo, né? Mais ou menos. Dizem que depois disso eu nunca mais consegui arrumar o quarto. Porque a batida foi meio forte. Mas você vê, aquilo que é o normal, que deve ser o comum, quando acontece com o filho, o pai está acima do herói. Porém, qual que é a resposta de Jesus a essa mulher que está prostrada aos pés dele? E a Bíblia diz lá também em Mateus 15 que ela começa a adorar. Desespero. O que Jesus diz? Volte lá no texto, capítulo 7, verso 27, que é o próximo. Mas Jesus lhe disse, deixe primeiro que se fartem os filhos, pois não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, à primeira vista, isso parece um insulto. A nossa sociedade, ela ama cachorros. Eu tenho certeza que muitos aqui têm cachorro, gato, né? Mas cachorro, no geral, dizem que é o melhor companheiro do homem, depois de Jesus, né? E a sociedade daquela época, ela não era tão amistosa assim com cães. Pelo contrário, no Novo Testamento, os cachorros, eles eram apenas cachorros de rua. Então, eles eram aqueles não tão dóceis, eram, como é que eu posso dizer assim, eles eram bem sujos e raivosos, enfim, eram cachorros de rua. Então, eles não eram cachorros que você olha que bonitinho, né? Eram cachorros que eram desagradáveis. E, então, chamar alguém de cão era um insulto terrível. E os judeus, eles costumavam chamar de cães os gentios. Por quê? Porque eles consideravam os gentios impuros. Mas então, será que Jesus disse àquela mulher, será que ele chamou ela de cachorro? Será que ele fez para ela um insulto? A resposta é não. Eu já ouvi tanto isso, mas lendo, e essa palavra aqui que eu vou compartilhar, que estou compartilhando com vocês, impactou a minha vida esse ano de 2018. Não era um insulto, era uma parábola.
Veja bem, a chave aqui para entendermos isso é que Jesus não usa a palavra cão. Jesus usa a palavra cachorrinho. O que é um cachorrinho? É um filhote, certo? Na verdade, cachorrinho é um filhotinho. E ele sabia que ela era mãe. Por tudo aquilo, porque ele era Deus, por tudo aquilo que ele estava falando. Jesus estava dizendo a ela, olha, você sabe como funcionam as refeições em família. Primeiro, comem os pais e as crianças. Depois, comem os animaizinhos. Depois, comem os filhotes, os animaizinhos de estimação. Existe uma ordem aqui. E se você for para Mateus capítulo 15, você vai ver que Jesus está dizendo o quê? Eu fui enviado, primeiramente, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por vários motivos, Jesus concentra o seu ministério em Israel. Um dos principais é porque ele foi enviado para mostrar que ele era o cumprimento de todas as profecias lá atrás do Antigo Testamento. Ele era o cumprimento dos profetas, ele era o cumprimento das profecias, ele era o cumprimento dos reis, ele era o cumprimento do templo. E aí, você vê que também, continuando, não termina por aí. Em Mateus capítulo 28, Jesus, após a sua ressurreição, diz, fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, aquilo que era somente para Israel, em primeiro lugar, foi expandido e nos alcançou. Te alcançou essa mensagem? Aleluia, fazer discípulos de todas as nações. O que ele estava dizendo àquela mulher era o seguinte, por favor, entenda, nós temos uma ordem a seguir aqui. Primeiro Israel e depois as nações. No entanto, ela volta com uma resposta que mexe com Jesus. Vamos avançar aí para o 28. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos, os filhotinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Em outras palavras, ela diz, sim, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas, mas eu estou aqui para comer dessas migalhas, porque eu tenho certeza que só uma migalha sua já é o suficiente. Jesus Cristo ofereceu para ela uma combinação de oferta e desafio e ela aceitou. Ela diz, é certo, eu não sou uma nação escolhida, mas eu creio que na mesa do Pai há comida abundante para todo mundo e eu preciso da minha porção agora. Ela não tomou o que Jesus disse como uma ofensa, não exigiu seus direitos, ela disse apenas, tudo bem, eu não posso ter lugar à mesa, mas eu confio que o Senhor tem a minha porção e eu preciso dela. Ela estava desafiando Jesus, discutindo com ele da maneira mais respeitosa possível. E em nossos costumes, a gente não consegue lutar, né? Nós costumamos a lutar somente por aquilo que é nosso dinheiro. Eu ia falar de dinheiro e falei direito agora antecipado, que é isso aí mesmo. Você luta pelos seus direitos. Se você, por exemplo, não recebe aquilo que é da sua participação, o seu salário, o seu dinheiro, você vai lá e reclama. Olha, eu trabalhei por isso, esse é meu direito. Nós costumamos a lutar pelos nossos direitos, mas essa mulher estava lutando por aquilo que não era o seu direito. Quando lutamos por aquilo que é nosso, nós dizemos, baseado naquilo que eu fiz, eu mereço. Mas ela não, ela estava cheia de coragem e intrepidez perante Jesus, dizendo o seguinte, eu não quero que me abençoes baseado em mim, mas na tua bondade. Ela já entendeu a graça. É aqui que a graça está exposta, o evangelho está exposto aí. Você vê que ela entendeu o evangelho, em pouco tempo com Jesus. E é impressionante que Jesus diz para ela, que resposta. Olha só, verso 29 a 30. Então lhe disse, por causa desta palavra, está aí? Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então, Jesus disse para ela, por causa desta palavra. Que palavra? Aquela que ela tinha requisitado para ele. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. E o que é interessantíssimo aqui, amados, é que essa mulher, ela entende o propósito de Jesus muito rápido. Ela já tinha ouvido falar do Senhor, por isso que ela vai até Ele, e em poucos minutos na presença de Deus, na presença do próprio Cristo, o Filho de Deus,
ela entende que para ela há favor imerecido. É engraçado que Jesus havia escolhido para si 12 discípulos, e ao longo dos evangelhos eles parecem tão lentos e de cabeça dura para entender o propósito dele aqui na terra, mas ela logo entendeu aquilo que ele disse por causa da sua resposta. Quando Jesus contava uma parábola, a Bíblia narra alguns momentos que os discípulos ficavam com cara de interrogação, não entendia. Mas ela é a primeira pessoa no Evangelho de Marcos que responde Jesus mediante a sua oferta, de igual forma. Jesus propõe a ela um desafio, uma parábola. Ela aceita e responde a Jesus da mesma forma que ele propôs. Isso nos leva a entender o quê? Que essa mulher pagã, grega, sírio-fenícia, é a primeira mulher que entende, é a primeira pessoa do Evangelho de Marcos, é uma mulher que entende que Jesus veio para salvar o mundo, um mundo que não merecia, pecador, sabe? Pessoas terríveis que não mereciam, e esse amor, essa graça estava disponível para ela também. Ela viu que nós somos mais pecadores do que jamais podemos acreditar, mas ao mesmo tempo somos mais amados e aceitos do que jamais ousamos esperar. Sabe, o Evangelho é isso, é quando você entende que você é tão pecador, que jamais Deus olharia para você, mas ao mesmo tempo você depois descobre que é tão amado acima do que poderia esperar. Por isso que esse cântico ele é tão lindo. Eu sou amado por ti. Você crê nisso? Você crê que é amado por ele? Você percebe que existem então duas maneiras de você recusar a salvação e o senhorio de Jesus Cristo. A primeira delas é quando você é orgulhoso demais. Orgulhoso demais para aceitar as palavras de Jesus. Você está aqui, você ouve as palavras, as mensagens. E não são mensagens baseadas em conhecimento humano. Elas vêm da própria palavra de Deus, que nós cremos que é a verdade. Então esse conhecimento chega até você e você retrai. Você é orgulhoso em demasia. Não, eu sou bom demais para isso. Eu não aceito isso. Eu não preciso disso. Agora não. Deixe que eu continue cuidando das minhas coisas. Falhamos em recebê-lo como Salvador, mas também em recebê-lo como Senhor. Falhamos em, dia após dia, ouvindo as suas palavras, em não obedecê-los, porque as suas palavras são duras demais, exigem muito. E ao mesmo tempo, também falhamos quando, ao contrário, nos consideramos ruins demais. Ah, mas eu sou muito pecador. Deus não me ama. Você volta tanto para si mesmo e a acusação toma conta do seu ser e você diz essas palavras dia após dia. O seu pensamento é inundado por pensamentos de derrota e acusação. As duas atitudes são iguais. Em que sentido? Elas têm eu e você, o homem, no centro. Tanto o orgulho quanto essa atitude de autocomiseração colocam o homem no centro. Mas aí é que nós precisamos aceitar essa dádiva como ela aceitou. A revelação de Jesus Cristo, da sua pessoa e quem ela era, ela precisou de muito pouco. É isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. Ela precisou de muito pouco da parte de Deus. O conhecimento que ela tinha era tão pequeno perto do que os discípulos tinham, mas creu e recebeu não só o seu milagre, mas um elogio do Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 15 Jesus disse: mulher, que grande é a sua fé. Que grande é a sua fé. Uau! Isso não é maravilhoso? Isso mexe comigo, amados, porque Jesus elogiou poucas pessoas no Novo Testamento ali com ele. E, coincidentemente, essas pessoas não eram judeus, eram pagãos. Jesus a elogia pelo tamanho da sua fé. Ela conhece pouco, mas aquilo que ela tem é o suficiente para as palavras que saem da boca dela serem palavras de louvor e de fé. Quais são as palavras que têm saído da nossa boca? Qual é a forma que nos aproximamos de Deus? Qual é a forma como nos relacionamos com Ele? Nós conhecemos tanto, ouvimos domingo após domingo, mas ainda falhamos em nos aproximar dEle da maneira correta. Ela não tinha quase nada. Ela tinha apenas uma petição, um desespero, mas ela conhecia quem ela estava falando. Ela sabia que nele tinha algo de especial, que na mesa dele tinha comida abundante. A mesa do teu pai, amado, tem comida abundante. Você é filho? Se você é filho, a palavra diz que você está sentado com ele nas regiões espirituais, em Cristo, e tem comida abundante na mesa do Pai. Aleluia! Você pode hoje
se fartar. Deus hoje quer não só fazer aquilo que você precisa, que Ele pode te dar com certeza, mas Ele quer te encher do Espírito Santo, para que você lembre disso. Na mesa do meu Pai tem um lugar para mim. Aleluia. E ali tem boa comida. Continuando o texto. Parei aonde? No 28, na 29. Expeliu o demônio da sua filha, vamos para o próximo. E aí, voltando-se ela para casa, achou a menina sobre cama, pois o demônio o deixara. Vamos continuar, temos mais uma história para compartilhar aqui. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém dissessem, contudo, quanto mais recomendavam, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo, tudo o que ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Aleluia. A mulher cirofenícia se aproximou de Jesus com ousadia e iniciativa própria. Ela sabia o que queria e ela recebeu. Mas o nosso encontro com Jesus, às vezes, parece quase que acidental. Precisamos de ajuda. É o que diz aqui nesse texto. Levaram até Jesus alguém, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Então Jesus faz uma série de coisas nesse homem. Ele primeiro tira ele da multidão, coloca o dedo nos ouvidos, toca a língua dele com a sua própria saliva, olha para o céu, suspira e diz, abre-te. Você pode dizer o quê? Jesus está operando milagres, fazendo seus rituais, mas Jesus não está fazendo isso aqui. Jesus não segue uma cartilha de rituais. Se você acompanhar Marcos nos capítulos anteriores, você vai ver que Jesus acalma a tempestade, ressuscita a filha de Jairo, expulsa esse demônio dessa filha da mulher cirofenícia, e em nenhum desses momentos ele fez um movimento estranho, apenas deu ordem, apenas falou. Em nenhuma desses milagres ele fez algum tipo de encantamento ou falou alguma coisa obscura. Não, Jesus não precisava agir assim. Mas por que então que ele fez? Por que então que ele agiu dessa forma? Tocando os ouvidos, a língua dele com a própria saliva. O que Jesus está fazendo aqui se ele não precisava fazer isso nos outros milagres? Se ele não precisava, na verdade, usar nenhum tipo de coisa extra para aplicar o seu poder e a sua autoridade, porque, na verdade, esse homem precisava. Esse homem precisava disso. O pedido da mulher cirofenícia é o quê? É enigmática, é obscura, até mesmo um pouco austera de Jesus. Ele fala uma parábola difícil, mas com o homem surdo a reação dele é bem diferente. Ele praticamente se derrete por esse homem como um doce que derrete na boca da criança. No Evangelho de João 11, João capítulo 11, nós vemos Jesus indo até a casa de Lázaro. Lázaro já está morto. E Jesus está pelo caminho, Lázaro já na tumba, há 4 dias, e primeiro vem ao encontro dele quem? Em Marta, aquela que era mais sanguínea, mais, cheia de argumentos. E ela vem perante os pés dele e diz, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O que Jesus faz? Jesus repreende ela, não é? Jesus dá uma chamada de atenção nela. Só que aí vem Maria. Maria vem e faz a mesma coisa. Se coloca aos pés dele e diz, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E o que Jesus faz? Ele chora com ela. Veja, é a mesma palavra. Foram as mesmas atitudes das duas mulheres. Só que Jesus agiu de maneira diferente. Por quê? Porque Jesus age da maneira exata a qual eu e você precisamos. Ele não nos trata de igual forma a todos. Não, Ele trata da maneira que eu e você precisa. Jesus te conhece muito bem.
Jesus conhece você como ninguém. Ele é o Filho de Deus. Ele participou do momento da sua criação. Ele te conhece como nenhum outro. E Ele não nos trata, sua família, seus filhos, no mesmo balaio, todos da mesma forma. Não, Ele te conhece. Ele é o maravilhoso conselheiro. Aleluia! O que Jesus faz aqui? Ele identifica-se profundamente com este homem surdo. Todos esses gestos que ele está fazendo aqui, tocando nas orelhas, tocando na sua língua com saliva, retirando ele da multidão, tudo isso é uma linguagem de sinais. Ele está dizendo para esse homem, com uma linguagem não verbal: olha, vamos aqui, vamos sair, deixa eu tocar em você, olhe para mim. Numa linguagem não verbal. Ele sabe quem é esse homem, ele entra nesse universo cognitivo de alguém que havia sido surdo durante grande parte da sua vida. Primeiramente, o que ele faz? Ele o tira da multidão. Por quê? Ele sempre foi, talvez, aí o centro das atenções. Um deficiente auditivo, não conseguia falar. Esse homem era motivo de chacota por muitas pessoas, provavelmente, numa terra onde ter algum tipo de doença era considerado maldição. Então Jesus o tira da multidão porque não queria fazer dele um espetáculo. Não queria fazer dele o centro das atenções. Ele estava se identificando emocionalmente com esse homem. Não parando por aí, a Bíblia diz que, em certo momento, Jesus suspirou profundamente. A tradução melhor aqui diz que Jesus gemeu. Um gemido de dor. Por quê? Por que Jesus estava gemendo no seu interior de dor? Ele estava, como eu disse, se conectando a esse homem. E há um detalhe nesse texto que mostra que existiu ali um custo. Jesus estava demonstrando que ia existir um custo para curar esse homem. A palavra que Marcos, o evangelista, usou aqui para dizer um surdo que também falava com dificuldade é moglilalos. Essa palavra só é usada mais uma vez na Bíblia, que é em Isaías capítulo 35, verso 5. Se puder projetar aí para nós. E não foi à toa que Marcos usou essa palavra. Ele escolheu ela a dedo. Escolheu ela muito bem. E só tem 2 lugares na palavra. Que diz assim: sede fortes, não temais. O vosso Deus virá com vingança. Sim, Ele virá com divina recompensa e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e aqui a palavra, os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Marcos está dizendo ali para nós: vocês estão vendo, os cegos estão enxergando, vocês estão vendo os surdos começando a ouvir, a profecia de Isaías está se cumprindo. Deus veio exatamente como está aí escrito em Isaías 35. Veio para nos salvar. Jesus Cristo é o Rei. Mas aqui, no verso 4, se você puder voltar um pouquinho mais, nesse texto de Isaías 35, ele diz: a vingança vem, e a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. E isso é muito forte. Por quê? Porque Jesus, nesse momento que nós vemos no Evangelho, não está sendo vingativo. Ele não está tomando poder pela espada, mas está dando poder. Ele não está vingando, ele está amando. Ele não está requerendo e julgando, mas ele está servindo. Onde está então a vingança divina? Onde está então essa vingança de Isaías capítulo 35? A resposta é que Jesus não veio para trazer a vingança, mas ele veio para recebê-la. Na cruz, o Filho de Deus recebeu toda a vingança do Pai que eu e você merecíamos. Na cruz, nesse ato tão grandioso de amor para com a minha vida e a sua vida, o Filho de Deus é lançado fora da comunhão com o Pai, é tirado da mesa e é feito como um cão, para que eu e você tenhamos lugar para com Deus. Jesus demonstra o seu amor para conosco, Deus demonstra o seu amor para conosco, sabendo que Cristo morreu por nós, mesmo quando ainda éramos pecadores.
A mensagem que hoje eu quero compartilhar com você é que Cristo conhece você intimamente. Ele sabe tudo o que você precisa. E Ele não precisa de mais nada para provar amor com você. Você não precisa de mais nada. Ele se fez como um cão. Veio até nós, o Filho de Deus. Filipenses capítulo 2 diz: sede de boa forma, semelhantes a Jesus Cristo. Não fazendo questão ou ocasião de si mesmo, abandonou o seu trono de glória. Abandonou a imagem da glória de Deus e veio ser em semelhança humana como eu e você. Veio ser servo. E veio para ser morto, numa morte de cruz, a mais humilhante que havia. Na cruz o Filho de Deus é lançado fora para que tenhamos comunhão. Na cruz o Filho de Deus foi feito mudo para que eu e você pudéssemos falar. Para que eu e você tivéssemos comunhão com esse Pai. Deus é um Pai de amor. E Jesus Cristo é a forma como Ele quis que você e eu entendêssemos. Que Ele quer se identificar conosco, Ele se identifica conosco, Jesus se identifica com você, pelo que você tem passado ultimamente. Quais são as suas dificuldades? Será que é como esta mãe que estava desesperada? Você tem problemas, muitos problemas em casa? Será que é a falta de recursos? A pobreza? Será que é o desemprego? Será que é o casamento? Será que é alguma outra infelicidade? E você dia após dia reclama, se queixa, não vê sentido em estar aqui, porque você não conhece o Jesus que veio para se identificar. Veio se identificar com as nossas mazelas. Não pecou em nenhum momento, mas tomou todo o nosso pecado naquela cruz. Se você ler a palavra de Deus, se dedicar aí, eu tenho falado isso dia após dia, porque acho que eu vou morrer, até eu morrer, eu sempre vou falar isso, enquanto tiver oportunidade. Enquanto você se dedicar a ler os evangelhos, você vai ver que Cristo se identifica com toda e qualquer necessidade. O que você precisa? Você pode contar com Ele, você acha que Deus se identifica com o seu problema? Ou não? Você tem duvidado do seu poder e da sua capacidade? Jesus, quando toca aquele homem, o tira da multidão, está se conectando com Ele, se identificando com Ele, conquistando Ele, trazendo Ele para perto e curando a sua enfermidade, para que aquele homem pudesse louvá-lo. Isaías 35 foi cumprido aqui. O rei veio, não com uma espada, não para vingar, não, ele veio para receber a vingança, para que nós, os filhos, pudéssemos louvá-lo, sentar à mesa, compartilhar da mesa do Pai e adorá-lo por toda a eternidade. Essa é a mensagem do Evangelho. Ela é tão simples, mas tão poderosa. É isso que te sustenta, amado, nos dias mais difíceis. Nesses dias, eu estava em casa, tocado por essa palavra, humilhado por ela, e eu me retirei à noite para orar, e eu estava ali sozinho, a Larissa já tinha ido dormir, e eu apaguei as luzes, e eu comecei a clamar a Jesus. Eu queria entender Deus, e nesse momento questionei o Senhor: Pai, no que o Senhor se identifica comigo? Estou há 4 anos querendo ter um filho, há 4 anos eu tenho sofrido por um problema de infertilidade. Por acaso tu és infértil? Pai, no que o Senhor se identificou em Cristo com o meu problema? Eu não estava entendendo, eu questionei o Senhor. Tem momentos que você vai para Deus para perguntar mesmo, para questionar, desesperado. E eu estava desesperado. Nesse momento eu não esperava, na verdade. Deus falou comigo, numa voz que eu nunca tinha ouvido até então. Ele encheu meu coração e levou a minha mente a Lucas capítulo 19, quando Jesus chora por Jerusalém. E ele vê Jerusalém, começa a chorar por ela, e ele diz: Jerusalém, não reconheceste o tempo da tua visitação,
Em outro texto, Jesus é dito vendo Jerusalém, e ele diz assim: Jerusalém, que mata os profetas, por muito tempo eu quis juntar vocês como uma galinha que junta os pintinhos, e vocês não me deram bola, não reconheceram o meu tempo da visitação. E Deus ministrou meu coração fortemente e disse: Danilo, você sabe o que é pior do que não poder ter filhos? É ter os filhos, mas não tê-los em casa. É ter filhos, mas não receber deles o amor, não receber deles a atenção. Deus, em seu coração, sofre por não ter a sua comunhão. Provérbios 26 diz isso: filho, dá-me o teu coração. É o desejo dele a todo instante. Não tem nada pior, eu acredito, para você, pai, do que sábado à noite, 2h, seu filho não ter chegado em casa ainda. Querer te ver pelas costas, abandonar o conforto familiar por causa de ideais, para viver a sua juventude, se perder nesse mundo. E é isso que Deus estava ministrando no meu coração. Ele se identifica com você e comigo, amado, em cada situação da sua vida. E é esse conforto que Deus quer trazer aqui para nós hoje. Deus quer falar conosco que Ele se identifica com toda e qualquer situação, e Ele quer se conectar emocionalmente com você, no que você precisa. O Filho de Deus teve que se tornar um cão, para que nós cães pudéssemos ser levados à vida e à mesa do Pai, que nossas línguas fossem desobstruídas para chamá-lo de Rei. Não se isole a ponto de pensar que você está além do alcance da cura. Não seja arrogante para achar que você é bom demais, para dar ouvidos a esse Deus que te chama de filho, que quer ter você como filho. Não fique tão abatido a ponto de não aceitar o que o Evangelho diz sobre você. Se você, ao cantar esse louvor que nós cantamos aqui agora, não estufa o seu peito para dizer: eu sou amado por ti, tem um problema. Tem um problema. Que eu não canto isso baseado nessa canção que melodicamente é tão linda. Mas eu canto isso porque eu tenho convicção de que a palavra diz quem eu sou. A palavra diz exatamente isso. Romanos capítulo 5, eu compartilhei com vocês aqui, verso 8. A prova maior de amor de Deus foi enviar seu Filho, sabendo todas as coisas podres que eu e você faríamos. Mesmo assim Ele enviou. O Evangelho é isso. Ele é o poder de Deus. Ele convence. Mas Ele não é esse Deus distante. Ele é um Deus próximo. Ele se identifica com a minha e com a sua necessidade. E Ele quer se identificar com você hoje. O único jeito de você entender isso, amado, é através da palavra de Deus. Não tem outra forma. A oração e a palavra de Deus são a bomba espiritual na vida do crente. Se você não ler a palavra, não dedicar a sua vida a ler a palavra, alguém vai ler por você. E terceirizar a leitura da palavra é um problema. Vi ontem um vídeo, eu compartilhei porque é revoltante. Hoje é o dia da eleição. Independente de quem você for votar, eu vi o partido aí que está mais tempo no poder, tem usado a Bíblia para entregar nas portas das igrejas um folheto, para te convencer a votar neles. Dizendo textos de amor, textos de como devemos tratar os pequeninos, o quanto eles são amados. O mesmo partido que apoia o aborto. Que ironia. Eu votei hoje com a minha Bíblia embaixo do braço. Faça isso também. Não existe outro critério para nós, filhos de Deus. O reino de Deus é vivido pelos filhos. Esse Cristo se identifica com você. Você vai entender isso quando você ler e gastar os seus dias na palavra de Deus. Não terceirize a leitura da sua Bíblia. Não terceirize a leitura da sua Bíblia para os seus filhos. Eu tive pais que se dedicaram para ler a Bíblia para mim. Contar as histórias desse Jesus. E eu estou aqui hoje. Eu posso chegar ao fim dos meus dias e não ser um pastor. Posso chegar ao fim dos meus dias e não ser um grande missionário. Mas eu tenho um alvo. O diabo não vai saber mais da Bíblia do que eu. E ninguém vai me enganar. Eu vou me dedicar até o fim dos meus dias para ser uma autoridade na palavra. Independente da sua posição, você pode estar chegando aqui o seu primeiro dia, ou pode estar aqui há anos.
Nós estamos vivendo dias terríveis e o diabo vai fazer de tudo, porque ele fez isso desde lá do começo. Não foi isso que Deus disse? Nenhuma árvore dos jardins comerás. Ele distorce a palavra e ele continua fazendo isso. Tome cuidado. Lembre-se, Jesus veio se identificando com você, com a sua pobreza, com os seus defeitos e problemas, para te fazer filho, sentar à mesa do Pai, te encher de vida e esperança e de alegria no Espírito Santo.